Continuando então, agora com a seção 3, 5.3, o ponto principal agora são comparar diferentes amostras. Então até aqui a gente estava comparando uma média de uma amostra versus a média da população. E agora a gente vai comparar diferentes médias. Primeiro comando, eu coloquei aqui como require energy, mas na verdade algumas vezes funciona como require, outras vezes funciona como data. Eu já sei que nesse computador, eu não consegui identificar ainda exatamente por que isso aconteceu, mas enfim, aqui nesse computador está funcionando como data. Tá? Então, cliquei em Data Energy e o que ele fez foi simplesmente trazer o banco de dados chamado Energy para dentro do R. Quando você está se lembrando, os pacotes, as libraries, elas têm tanto dados como funções. Então essa é uma vantagem do R, porque ele tem uma série de dados dentro dele próprio. Na sequência, vamos usar esse comando aqui chamado attach energy. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele simplesmente facilita para que você lide com o banco de dados. Você não precisa ficar chamando o nome do banco de dados em toda função, apesar de que ele tem algumas desvantagens. Enfim, a attach energy vai anexar o banco de dados. Na sequência, o que eu vou fazer é inspecionar esse banco de dados e eu vou simplesmente botar o nome do banco de dados aqui, energy, e dar um enter. Tá? E ele vai me dar o valor de expenditure e de estatura de cada uma dessas pessoas. O que ele chama de estatura, na verdade, é uma categoria para dizer se a pessoa é magra ou obesa. Tá? E expenditure é uma medida do quanto essa pessoa está gastando em termos de calorias, com exercícios e outras coisas. E daí começando os primeiros testes. O primeiro teste é esse daqui, t-test expand stature. Então, primeiro começando falando um pouquinho a respeito da sintaxe. Então a sintaxe para o teste de T parte do princípio que o teste de T é como se fosse um teste de regressão. Tá? Então você tem uma variável de outcome aqui e você tem uma variável preditora. Tá? Então expenditure é teu outcome, stature é o teu preditor. Na verdade, o valor principal que você vai querer olhar em relação ao teste de T é esse daqui, é o valor de P. Tá? Então tem uma estatística de T, você tem o número de graus de liberdade, degrees of freedom, mas o teu valor é basicamente esse daqui, que é um valor estatisticamente significativo. Então a maneira como se interpreta isso é que existe uma diferença de expenditure entre as pessoas que são magras e obesas. Tá? Basicamente essa é a ideia. Ele também te dá valores de intervalo de confiança e a média de expenditure dentro de cada uma dessas populações. Então, na verdade, esse valor de P aqui, ele está dizendo que dessas duas amostras, ou seja, esses dois grupos dentro do grupo principal, eles são diferentes. O teste subsequente é basicamente a mesma coisa, mas partindo do princípio de que a variância entre as duas amostras, a amostra de expenditure entre as pessoas que são magras e a amostra de expenditure entre as pessoas que são obesas, ela é a mesma. Na verdade, esse é um teste menos conservador. Quando você parte da premissa de que a variância é igual, a tendência é que o teste te dê um valor de P menor, que realmente é o caso aqui. Então, nesse primeiro teste, o default do R é para tratar as variâncias como se fossem variâncias diferentes, mas quando você força as duas a serem iguais, o valor de P é mais estatisticamente significativo, ou seja,
ele é menor do que esse valor de P é menor do que esse valor de P. Na seção 5.4 tem simplesmente um teste de variância. Então está aqui o teste de variância. Ele vai me dar a variância. A variância é o desvio padrão ao quadrado. Desculpa, falei besteira. Na verdade, não é a variância, isso daqui é o teste de variância. Então, o teste de variância aqui é para saber se as variâncias das duas amostras entre as pessoas obesas e não obesas é o mesmo ou não. Tá? E, basicamente, você tem o valor de P aqui com um valor não significativo, 0,6797. E por último, um teste não paramétrico, o Coxon Test, fazendo exatamente a mesma coisa, ou seja, comparando duas amostras, mas agora sem a premissa de que a distribuição dessas variáveis é normal. E por aí acaba a seção 5.4. Seção 5.6, você vai anexar um outro banco de dados que já estava dentro do teste, dentro da library, chamado intake. Se você quiser ver o que tem dentro desse banco, simplesmente copia o nome do objeto e cola. E você tem um intake. Intake é consumo, né? Pré e pós um determinado procedimento. Um dos exemplos mais simples em relação a R é que R é uma máquina de calcular. Então, se você pega dois vetores ou duas variáveis, vetor e variável aqui quer dizer mais ou menos a mesma coisa, e você faz post minus pre, você tem um vetor que é todos os valores do post menos os valores do pre. Então, por exemplo, o primeiro vai ser 3.910 menos 5.260, vai te dar um valor negativo. Note que, como eu não joguei isso para dentro de nenhum objeto, e a maneira como você jogaria isso para dentro do objeto que eu tinha mostrado antes é você fazer jogar ele para dentro via esse valor aqui, né? O menos que mais traço. Eu não tenho como reproduzir, eu não tenho como manipular isso. Então isso daqui é um cálculo isolado. Se eu tivesse jogado ele para dentro de um objeto, para dentro de uma variável com um nome qualquer, a partir daí eu consigo usar isso como uma variável. Então o primeiro teste a ser rodado é um teste de T pareado, paired. Tá? Então t-test, pre-post, ou seja, as duas variáveis, e pareado. Basicamente, e a interpretação é idêntica ao que eu tinha mostrado antes. A grande coisa do teste pareado é que você usa testes pareados quando você está falando das mesmas observações. Tá? Então, nesse caso aqui é um segmento longitudinal, pré e depois pós. Então, o teste apropriado é um teste pareado. Outras situações onde exista muito pouca variabilidade, por exemplo, você tem ratos com o mesmo padrão genético. Tá? Apesar de não ser um pré-pós, existe muita pouca diferença entre eles que não seja a intervenção. Então você usa um teste pareado. E ele fala aqui, por exemplo, se você fosse usar simplesmente um teste pre-post sem parear, isso daí estaria errado. Você estaria sendo mais conservador do que o necessário, já que você está falando do mesmo indivíduo. E daí, por último, os testes matched. Ou seja, você está matching uma pessoa com outra. Tá? Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então, você está matching cada um dos pre com cada um dos post. Um exemplo disso, por exemplo, seria um caso controle, onde para cada observação você tem um matching
com um determinado indivíduo, o caso controle clássico. E você também tem o teu valor de P aqui, fazendo a comparação entre esses grupos.